Você sabia que ressonância é um mecanismo de transferência de energia? Que nem lá o calor e o trabalho são mecanismos de transferência de energia, a ressonância também o é, claro, com as suas sutilezas e diferenças. Então toca a vinheta pra gente ir pro vídeo. Fala, estudante! Prof. João Menezes na área. Isso mesmo, ressonância é um mecanismo de transferência de energia e eu vou te contar no detalhe com resoluções de questões aqui que o Enem já cobrou sobre esse conteúdo para que você possa entender de logo, uma vez por todas, esse fenômeno da ressonância. Então, antes de a gente começar, já deixa aquele seu like fortalecedor maneiro que ajuda sempre aqui a nossa comunidade a crescer cada vez mais. Isso aqui só está crescendo graças a você do outro lado. E um abraço para quem já é aqui da família Help Física. Beijo, abraço, vamos lá pro conteúdo. Então, galera, a primeira coisa que eu tenho que falar para vocês é o seguinte: quando um sistema vibra na mesma frequência natural de um corpo, ambos vão entrar nesse regime que a gente chama de ressonância. Então, tudo parte do seguinte princípio: todo corpo ele tem uma certa frequência natural de vibração. É como se nada estivesse parado na natureza. Tudo tem uma certa agitação, uma certa frequência natural do corpo, né? Ele fica vibrando numa determinada frequência que é natural, que é característica dele. E, inclusive, alguns sistemas admitem mais de uma frequência natural. Por exemplo, as cordas vibrantes. Não é à toa que quando você está estudando cordas em padrões de ondas estacionários, lá em tubos sonoros também, você vê aquelas ondas estacionárias com as frequências de ressonância. Aí fica falando da frequência do primeiro harmônico, do segundo, do terceiro harmônico e por aí vai. Aquilo nada mais é do que frequências naturais de vibração, ou seja, frequências de ressonância. Então, alguns corpos, alguns sistemas admitem mais de uma frequência natural. Só que o que a gente tem que ter em mente é que ressonância é um mecanismo de transferência de energia que vai se dar quando os corpos tiverem as frequências casadas. Quando um emissor de ondas, enviar uma onda com uma frequência que é a mesma que a frequência natural de um receptor, aí essas frequências casando vai ter, na verdade, uma absorção de energia por parte do receptor e consequente aumento da amplitude de oscilação. Porque aí ele vai estar recebendo essa energia, a onda transfere energia, como as frequências ali são casadas, são iguais, ele absorve essa energia, aumentando a amplitude de oscilação. Cuidado só para não confundir isso aqui com aquela parte lá da interferência, quando tem duas ondas que se interferem, e aí você, em alguns casos, não são em todos, mas em alguns casos você vai ter ali uma amplitude resultante aumentando. Mas, cara, isso não tem nada a ver com a parte aqui de ressonância. Cada caso é um caso. Eu sei que pode parecer assim muito semelhante, mas lá na interferência você pode ter amplitude resultante diminuindo também, nem sempre você vai ter ela aumentando, tá bom? Então, interferência é uma coisa, ressonância é outra. Vamos a alguns exemplos? Quando você está naquele brinquedo chamado balanço, se você pegar ele, sem ninguém dentro dele ainda, tá? Sem ninguém em cima do brinquedo, se você pega ele e solta, ele vai balançar numa frequência que lhe é natural, é aquela frequência natural do balanço. Caso você suba agora no brinquedo e fique se balançando com as suas perninhas assim, passa um tempo, você consegue atingir a mesma frequência, você consegue vibrar ali na mesma frequência natural do balanço do brinquedo e você vai ganhando amplitude, porque o seu balançar com as pernas transfere energia para o brinquedo e aí você ganha ali um aumento de amplitude, você ganha amplitude, melhor dizendo. E caso uma pessoa externa, por exemplo, fique empurrando, e essa força externa seja aplicada na mesma frequência natural do balanço do brinquedo, você também acaba ganhando, obviamente, um aumento ali de amplitude. Na rede isso acontece às vezes também. Um outro exemplo muito famoso é a taça de cristal quebrar quando uma cantora de ópera consegue emitir uma onda cuja frequência é igual à frequência natural de vibração das moléculas que compõem ali essa taça de cristal. Como a molécula da taça de cristal vai absorver essa energia,
acaba que ela aumenta a sua amplitude de oscilação, só que esse aumento de amplitude já não mais consegue se acomodar na estrutura cristalina ali da taça e aí rompe, quebra, acaba tendo essa ruptura. É muito importante que você, quando estiver num congestionamento dentro de um túnel, não buzine. Inclusive, isso é proibido por lei, isso é norma. Você não pode ficar buzinando no túnel, porque pode correr o risco da estrutura do túnel entrar em ressonância com o som da buzina dos carros. Então isso é proibido, inclusive, por lei. Olha aí que questão legal que o Enem poderia cobrar nesse sentido. Um outro exemplo bacana são os soldados que são sempre aconselhados a parar de marchar quando encontram-se numa ponte, porque a cadência da marchada deles pode acabar entrando em ressonância com a estrutura da ponte e quebrá-la. Um outro exemplo muito bacana também, no contexto da acústica, são os instrumentos chamados de diapasões. Os diapasões, eles são esses instrumentos, né, metálicos, duas hastes, tem ali, muitas das vezes eles estão construídos em cima de uma caixa ressonante, e que quando você o bate com um martelinho, ele acaba vibrando numa frequência que a gente diz pura, frequência ali aproximadamente de 440 Hz, a nota Lá, e quando ele emite essa nota, a onda sonora acaba se propagando para o outro diapasão ao seu lado, que é igual a esse diapasão primeiro, o original, e ele também vibra, o segundo diapasão vibra. Esse que é o barato. O diapasão, o segundo diapasão não foi tocado pelo martelo, mas ele começa a vibrar, ele começa a ressoar, ele soa também, né? Ele vai soar novamente, então por isso que o nome ressoar tem a ver literalmente com ressonância, daí que vem o seu nome, tá? Em que pese o fenômeno da ressonância não ser exclusivo de ondas, como a gente viu aqui no brinquedo do balanço, cara, isso aqui não é uma onda propriamente dita, né? Tem um movimento oscilatório ali, beleza, aí sim, mas não é um fenômeno exclusivo de ondas propriamente dita. Mas aqui está o significado da ressonância, é literalmente ressoar, né? E o diapasão é um belíssimo exemplo disso. Outro exemplo, outra aplicação que já caiu no Enem, inclusive, é a sintonização de estações de rádio. Você tem aqui, por exemplo, várias ondas, vários sinais de todas as estações chegando ao rádio, chegando ao receptor, só que dentro ali do receptor tem um circuito elétrico composto de vários dispositivos que não vale a pena nesse vídeo a gente entrar em detalhe, mas o capacitor é um dos principais que justamente vai filtrar esses sinais variados que chegam ao receptor. Então, um sinal da estação é escolhida e essa escolhida é escolhida por ressonância, porque a frequência é igualzinha. Sintonizar é exatamente você casar essas frequências por ressonância. E o sinal das demais estações vão ser jogadas para um outro local, tá bom? Que não vem aqui, não precisamos entrar em detalhe nesse vídeo, isso a gente deixa para um outro vídeo, caso você tenha curiosidade. Então já deixa aqui no comentário, inclusive, caso você queira saber, porque tem aplicações muito interessantes. A gente pode falar aqui de alto-falantes, né, com filtros, usando o capacitor. É muito bacana esse conceito aqui, essa aplicação. Para a gente finalizar aqui nos exemplos, tem também as estruturas das arquibancadas no carnaval, nos jogos de futebol, por exemplo, que caso a torcida, caso as pessoas comecem a pular ali numa vibração que seja igual à da arquibancada, isso pode acabar causando, por ressonância, a quebra da estrutura ali da arquibancada. Isso é ruim, né? Agora, um outro exemplo que eu adoro e que muita gente não fala é a interação da luz com a matéria, sendo de maneira semelhante à interação do som com a matéria. Isso tudo tem a ver com ressonância. A interação do som com a matéria, a gente já acabou de ver aqui um exemplo, que é o próprio diapasão, a radiação sonora. Sim, esse nome está correto, ele existe, ele é aceitável. Tanto que quando a gente fala radiação, a gente tem que especificar radiação sonora, eletromagnética, térmica e por aí vai. Então a radiação sonora, quando ela é emitida por um diapasão, essa radiação sonora interage com a matéria, que no caso aqui é o outro diapasão. E aí vai entrar em ressonância, absorve essa energia por ressonância e vibra ali com uma amplitude maior. A luz interagindo com a matéria é de maneira muito semelhante. É como os átomos
fossem diapasões ópticos. Olha que analogia bonita, né? Você tem a radiação eletromagnética incidindo aqui sobre a estrutura atômica, né? Que tem ali os núcleos atômicos e elétrons, nesse modelo onde eles estão ligados por molinhas para representar essa vibração, tá? Isso aqui é uma analogia. E quando a luz interage com a matéria, por ressonância, alguns átomos, algumas estruturas atômicas, até os elétrons também, podem absorver essa energia por ressonância. Então, a absorção de luz, de energia, de radiação eletromagnética tem a ver com ressonância. Quer ver um exemplo? O vidro, ele é opaco à radiação ultravioleta, a radiação eletromagnética ultravioleta. Ele não deixa passar essa radiação. E essa radiação é absorvida por ressonância. A frequência dos elétrons que compõem ali o vidro é igual à frequência do ultravioleta. Então, ele absorve por ressonância. O infravermelho, a radiação infravermelho, ela tem a mesma frequência das moléculas ali que constituem o vidro também, não só dos elétrons. Tem essa sutileza, mas de qualquer maneira, de maneira simples, a gente pode dizer então que tem ressonância tanto na faixa do ultravioleta quanto no infravermelho. O que acaba passando, o que acaba sendo transmitido, que não é absorvido, por exemplo, então, é a radiação do visível. Claro, a gente consegue enxergar o que está do outro lado através de um vidro, porque ele deixa a luz visível ser transmitida. Ultravioleta e infravermelho que não são transmitidas, são absorvidas por ressonância. Então, o vidro ele é opaco, absorve por ressonância as radiações UV e IV, e o vidro ele é transparente, então ele transmite as radiações no visível. A transmissão ali da luz dentro do vidro, ela é feita molécula a molécula, partícula a partícula. Tem ali uma série de absorções e reemissões da luz que vai acabar ocasionando no retardamento, no atraso que a luz trafega pelo vidro. Então, ela diminui a sua rapidez média dentro do vidro em comparação à sua rapidez média fora do vidro, ali no ar atmosférico. Essa característica você sabe, você conhece-a com outro nome, é o índice de refração. O índice de refração é que faz esse retardamento, né? Nesse caso aqui, claro, da luz trafegando ali no vidro. Numa visão macroscópica, então a gente fala que os meios transparentes, translúcidos e opacos tem essa interação da luz com a matéria com essas sutilezas. Numa visão microscópica, seria o seguinte, então, a gente tem nos meios transparentes essa luz sendo absorvida e reemitida sucessivamente, mas fazendo umas trajetórias regulares. Esse é um nome muito importante de você ter em mente, já caiu no Enem, trajetórias regulares. Nos meios translúcidos, essas trajetórias não são mais regulares, muito pelo contrário, são irregulares, jogando em várias direções essa luz ali no vidro. E o opaco, ele absorve essa energia, ele não vai transmitir, né? A maioria dos objetos no dia a dia, inclusive, são opacos à radiação, tá? A essa radiação do visível, claro. E como eu disse, isso já caiu no Enem. Olha aqui a questão do PPL 2013. Devido à sua resistência mecânica, baixa condutividade térmica e transparência à luz, o vidro tem sido cada vez mais utilizado na construção civil, aplicado em portas, janelas e telhados. Sua transparência é importante porque resulta em uma grande economia da energia elétrica usada na iluminação interna do ambiente. Microscopicamente, a transparência ocorre devido à forma com que a luz incidente interage com os elétrons, interação da luz com a matéria, que compõe o material vítreo do vidro. A transparência pode ser explicada considerando-se que, aí o gabarito é letra D, não é absorvida pelos elétrons, né? Então, ela na verdade é sempre aquela absorção e reemissão de logo direta, absorção, reemissão. Mas, numa visão um pouco mais ampla, não é absorvida pelos elétrons e continua seu caminho em trajetórias regulares, como a gente havia mostrado aqui no primeiro caso. Agora vamos fazer as questões de ressonância propriamente dita.
Ao sintonizarmos uma estação de rádio, um canal de TV em um aparelho, estamos alterando algumas características elétricas de seu circuito receptor. Das inúmeras ondas eletromagnéticas que chegam simultaneamente ao receptor, somente aquelas que oscilam com determinada frequência resultarão em máxima absorção de energia. O fenômeno descrito, então, só pode ser de ressonância. Você vê que tem palavras-chave aqui, né, cara? Tem inúmeras ondas, só que apenas umas que vão ser selecionadas, sintonizadas, porque elas oscilam com uma determinada frequência, que é a frequência natural ali do circuito receptor, e isso acaba provocando, né, uma máxima absorção de energia, porque ressonância é um mecanismo de transferência de energia. E aí, em 2017, o Enem cobra a mesma questão, só que invertendo ali alguma coisinha. Olha lá, mesmo contexto, ao sintonizar uma estação de rádio AM, o ouvinte está selecionando apenas uma dentre as inúmeras ondas que chegam à antena receptora do aparelho. Essa seleção acontece em razão da ressonância. Então aqui ele já falou qual é o fenômeno. Só que agora ele vai perguntar, então, o fenômeno físico abordado no texto é dependente de qual característica da onda. Elas têm que ter as frequências iguais. Por isso que a característica aqui é a frequência, gabarito, letra C. Enem 2013, em viagens de avião, é solicitado aos passageiros os desligamentos de todos os aparelhos cujo funcionamento envolva a emissão ou a recepção de ondas eletromagnéticas. O procedimento é utilizado para eliminar fontes de radiação que possam interferir nas comunicações via rádio dos pilotos com a torre de controle. Tem que ter muito cuidado com essa palavra interferir aqui, porque muita gente associou esse fenômeno, esse evento aqui, com a interferência, mas eu vou te mostrar que não é bem assim. A propriedade das ondas emitidas que justifica o procedimento adotado é o fato de... Por que colocar o celular no modo avião, né? A ideia é que tanto o piloto ali quanto você, passageiro, utilizam uma onda cuja frequência é muito parecida, muito igual, muito semelhante, e que pode então entrar em ressonância com o circuitozinho lá da torre de controle. E caso haja ressonância do seu celular aqui com a torre de controle, na verdade a torre de controle vai ficar escutando você no seu celular e não o piloto do avião. Por isso que era muito perigoso, porque aí você acaba interrompendo, né, a comunicação, interferindo. Não, cuidado para não associar a palavra interferência com o fenômeno ondulatório. Aqui eu estou usando a palavra interferência e o enunciado fez assim também, né, apenas como um obstáculo, algo assim. Então acaba interferindo na comunicação, não é interferir de interferência ondulatória, tá? Então você bloqueia essa comunicação. Então aqui é a ressonância que está em voga. E se é a ressonância, o gabarito tem que ser então frequências próximas. A frequência ali do celular e a frequência utilizada pelos pilotos de avião são muito próximas, então pode acabar entrando em ressonância. Hoje em dia a tecnologia já avançou bastante. Quando eles pedem para você desligar ou botar no modo avião, na verdade é só para você ouvir o que o cara está falando, tá? Porque se ele fala alguma coisa e você fica no celular entretido, né? Você acaba não escutando as informações que são super importantes. E aí, meu amigo, você depois fica perguntando um monte de coisa que já foi respondida para ali o comissário de bordo, para as aeromoças, para os aeromoços. Então, por favor, só desliga ali e já sabe o que está rolando, né? Enem PPL 2015. Durante uma aula experimental de física, os estudantes construíram um sistema ressonante com pêndulos simples. As características de cada pêndulo são apresentadas no quadro. Inicialmente, os estudantes colocaram apenas o pêndulo A para oscilar. Então, o pêndulo A ele tem uma massa m e um comprimento L. Quais pêndulos, além desses, passarão também a oscilar? Se eles vão passar a oscilar, eles vão oscilar por ressonância, né? Transferindo ali a energia do pêndulo A para os outros pêndulos que têm a possibilidade ali, então, de entrar em ressonância. A maneira mais rápida de fazer essa questão é você lembrar aqui, por exemplo, da equação do período de um pêndulo, que fala que o período é igual a 2π raiz quadrada de L sobre G. Então, período, o tempo de vai e vem, de oscilação, igual a 2π, L é o comprimento e G é a aceleração gravitacional local.
Veja que na equação você não depende da massa. O período de um pêndulo simples não depende da massa dele, só depende do L e da gravidade. O L é a única variável que está aparecendo aqui na tabela. Então, quem tiver o mesmo L terá o mesmo período. Quais são os pêndulos que têm o mesmo L? O 1 e o 5. Então, gabarito, letra D de dado. Algumas outras questões que já cobraram também o fenômeno da ressonância de maneira um pouco mais escondida é essa aqui de 2016, que fala lá do experimento que você tira o prato refratário de dentro do forno de micro-ondas e coloca ali uma manteiga. Então, quando você coloca a manteiga lá dentro do micro-ondas ligado, operando, né, funcionando, ele acaba emitindo ondas que vão formar um padrão de onda estacionário. O que é isso? A onda reflete, né, na camada ali, na caixa ressonante, e quando ela bate e reflete, vai ter interferências construtivas e interferências destrutivas. Nas interferências construtivas máximas, a gente tem aqui as regiões dos ventres, que é onde vai ter, né, a região de máxima amplitude, de máxima vibração. É ali que a gente tem as tais das frequências de ressonância, né? E tudo isso aqui, que também se relaciona lá com as ondas estacionárias, com os tubos sonoros, né? Você está falando de frequências de ressonância. Aqui ele queria ali os pontos consecutivos da manteiga que derretiam, ou seja, que tinha máxima frequência. Então pode ser 1, 3 e 5. No caso aqui, gabarito letra A, 1 e 3. E a questão mais recente, que falava lá dos engenheiros, que tinha, né, um teste de profundidade de uma cavidade que funcionava como um tubo sonoro fechado. E ele dava alguns dados para você fazer a questão e encontrar a frequência de ressonância, né, que seria medida. Claro que a questão é um pouco mais chatinha, um pouco mais trabalhosa, um pouco mais quantitativa, mas querendo ou não, ela está cobrando aqui o fenômeno da ressonância. Eu prometo que em outro vídeo eu faço essa questão com mais detalhe. O intuito aqui desse vídeo é só te mostrar que o fenômeno da ressonância ele aparece em várias questões do Enem. Algumas questões um pouco mais problemáticas são aquelas que falam que o aquecimento de alimentos dentro do forno de micro-ondas se dá por ressonância. Na verdade, não é bem assim, em que pese vários vestibulares terem cobrado isso há muito tempo. Mas essa aqui, Enem PPL 2013, por exemplo, ela inclusive fala, né, que o forno de micro-ondas tem a frequência de oscilação do campo elétrico é igual à natural de rotação das moléculas de água. Então isso aqui é uma palavra-chave, uma frase-chave para você poder marcar ressonância. É claro que a questão, ela não foi anulada, não vai ser anulada, né? Já foi, já passou. E se cair, acredito que se cair hoje em dia, talvez você tenha que ficar ligado apenas nessa frase-chave para poder responder ressonância, tá bom, gente? No entanto, caso apareça algumas palavras diferentes dessa aqui, você tem que ficar ligado também. Então aqui eu vou te explicar o verdadeiro fenômeno por trás do aquecimento ali dos alimentos dentro do forno de micro-ondas. Não é por ressonância, né? E o que está errado? É dizer que a frequência natural da água é igual à frequência do micro-ondas de operação, que está ali em torno de 2,45 vezes 10 elevado a 9 Hz, ou gigahertz, né? São mais de 2 bilhões de vezes de oscilação por segundo. É isso que está errado, você falar isso. Mas as maiorias das questões antigamente falava exatamente isso como palavra-chave, como frase-chave, para você identificar que se tratava do fenômeno da ressonância. Mas isso está errado. Na verdade, a frequência de ressonância da água, ela está em torno aqui do terahertz, acima do terahertz, melhor dizendo. Eu vou deixar aqui no link da descrição desse vídeo inúmeras referências importantíssimas a qual eu estou baseando essa minha aula aqui, esse meu vídeo, para vocês perceberem que tem muita fonte boa aí, cara, de explicação, né, de que não é por ressonância. Então ela está aqui em torno de 10 elevado a 12, que é ali terahertz, na região do infravermelho. A região do 10 a 9 está no micro-ondas, por isso, claro, né, que o aparelho chama-se micro-ondas. Então está acima do micro-ondas a frequência de ressonância. Inclusive, se esses 2,45 GHz aí fosse a frequência ressonante das moléculas de água, né, as micro-ondas seriam todas absorvidas na camada superficial ali de uma substância, né, água líquida ou alimento, e assim o interior do alimento não seria cozido. Então não é desejável que tenha, né?
A frequência de um forno de micro-ondas ela está bem abaixo de qualquer ressonância natural ali em uma molécula de água isolada no caso, tá? E na verdade, na água líquida, essas ressonâncias são tão difusas que mal são perceptíveis de qualquer maneira, tá? É como tocar um violino ali debaixo da água, as cordas não emitem os tons bem definidos na água porque a água impede ali suas vibrações. Da mesma forma, as moléculas de água elas não emitem ou absorvem, né, tons bem definidos na água líquida, porque os seus vizinhos aderentes impedem suas vibrações. Então, assim, em vez de interagir por meio de uma ressonância natural na água, né, o forno de micro-ondas apenas expõe as moléculas de água aos intensos campos eletromagnéticos em micro-ondas fortes, né, e não ressonantes. A frequência usada ali no forno de micro-ondas, 2,45 GHz, é uma escolha sensata, mas não única, né? Porque ondas dessa frequência aí, elas penetram bem nos alimentos de tamanho razoável, né? Dos alimentos que a gente come, de modo que o aquecimento ali, ele é relativamente uniforme em todos os alimentos, né? Você não aquece só por fora, só na parte externa. Como o vazamento desses fornos aí torna o espectro de rádio próximo a 2,45 GHz inutilizável para comunicações, a frequência foi escolhida em parte também porque não interferiria nos sistemas de comunicações existentes. Então, como que acontece o fenômeno de fato? Chama-se aquecimento dielétrico. O que é um dielétrico? É um isolante que se polariza em presença de um campo elétrico. A água, ela é uma substância dielétrica. Tanto que quando tem o campo elétrico do forno de micro-ondas aqui, né, atingindo a molécula de água, a gente sabe que o campo elétrico ele sai do positivo e vai para o negativo, regiões de maior potencial para regiões de menor potencial elétrico, né? Então, a molécula de água que tem as duas polaridades, as duas cargas parciais, positiva e negativa, ela acaba tentando se alinhar com o campo elétrico e aí ela rotaciona. No entanto, esse campo elétrico ele é oscilante, 2,45 bilhões de vezes por segundo que ele fica oscilando para lá e para cá. Então a molécula tenta se alinhar com essa oscilação também. E aí ela gira. E ela fica girando aqui ó, o tempo todo, o tempo todo. Só que são várias moléculas de água. E várias moléculas de água rotacionando e se esbarrando uma a outra, ocasionando uma espécie de atrito nesse mundo microscópico. E isso é a energia térmica sendo difundida. Então aquece o alimento dessa maneira. A gente poderia fazer um modelo análogo pensando aqui, né, numa região de campo elétrico uniforme e duas carguinhas ali, positiva e negativa, que também rotacionaria caso a gente mudasse a polaridade das placas. Mesma coisa, mesma analogia, tá bom? E o interessante é que esse fenômeno do aquecimento dielétrico ele acontece para toda uma faixa de frequências e não requer uma ressonância para acontecer. O que está errado é falar que a frequência natural das moléculas de água é igual a 2,45. Como a gente viu, repito, é acima, está lá na faixa de 1 THz. E antes que você me pergunte, só a água faz isso então, João? Não, o fenômeno não é exclusivo da água e pode acontecer com outras moléculas aí que apresentam momento de dipolo elétrico, essa coisa do dielétrico aí, tá? Mas em geral, de maneira menos pronunciada. Muito obrigado por vocês terem ficado até aqui, espero que vocês tenham curtido esse vídeo falando aí sobre ressonância, especificamente voltada para o Enem. Já deixa o likezinho aí se você curtiu e eu prometo que eu vou trazer mais vídeos aqui no canal. Fica ligado porque eu estou sempre produzindo conteúdo, sempre postando, toda semana tem vídeo, quase todo dia inclusive, né? Então fica ligado, se inscreve aqui no canal para você não perder nenhuma notificação, nenhuma novidade que vem, muita novidade boa aí por aí. Forte abraço, bons estudos!